Cumprimentar um bom dia a todos e um feliz sábado. É um prazer estar com vocês aqui, vou olhar devagarzinho, para a gente gravar o rosto de todo mundo, né? Hoje eu trouxe 3 seguranças, eu trouxe o irmão Guedes, Geraldo Guedes, que vocês conhecem aqui dessa região. Trouxe mais um Marcos, se um já não basta, era muito, imagina 2, né? Esse é Marcos, do mesmo banco ainda, essas 2 bênçãos. E também o Bernardo. Bernardo, a cada 100 metros, perguntava, já chegou? Cadê Bernardo? Sumiu. Pois é, então nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, e eu agradeço a Deus pelo convite da irmã Lucinete, irmão Zal, e parabenizar vocês por esta igreja. Eu tenho que ser sincero com vocês, às vezes a minha fé é um pouco pequena. Quando eu soube que vocês iam desmanchar aquela igreja para fazer essa, eu digo que aquele pessoal é doido. O que tem de crente doido aí? Eu pensei assim, gente, aquela igreja ainda dá para arrumar, faz aquela igreja, dá uma reforma e tal, mas realmente, olha, daqui está rachado algumas paredes. E aí eu digo, mas quem sabe é quem está dentro, né? E daí vocês vão fazer outra lá, fiquei pensando, eu sei que vocês fizeram campanha, mas isso aqui foi construído com o esforço de vocês, Associação, União e Igreja Local, como tem feito. E a batalha continua, né? Eu falei para irmãos, se eu pudesse, todas as igrejas que me procuram, eu ajudaria, e ajudaria de forma significativa, mas infelizmente eu não tenho como, porque se você abrir a mão demais, você volta pedindo, porque a obrigação de vocês, como igreja, é tentar correr atrás de recursos para poder fazer executar o projeto, e a nossa, se puder, ajudar, mas se puder, e se não puder, a gente contribui como pode, né? Mas não existe vitória sem luta. E aqui é uma vitória, a igreja linda, e eu espero que ela continue bonita, de igreja física, mas também de igreja espiritual. Amém. Que vocês possam entender que isso aqui é bonito, mas é para a honra de Deus, e que ela vai ficar mais bonita se ficar cheia. Cheia de crentes? Não, cheia de cristãos. Que Val e Zal, são os 2 anciãos, tem mais algum ancião? Não. Os 2 anciãos, e toda a liderança da igreja, eu creio que todo mundo aqui tem alguma função, posso entender que essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. Porque eu confesso para você, se fosse do homem, eu já tinha pegado a mula há muito tempo. Porque o homem é ingrato. Por mais que você faça, o ser humano, uma hora ele vai te decepcionar. Não é, irmãozão? Eu acho que algumas pessoas já falaram a igreja de Zal, fala assim, né? Não fala? Isso é uma forma de falar, a igreja não é de Zal, não é de Lucinete, não é de Val. A igreja é de Deus. Mas precisa de liderança. Precisa de um líder. Precisa de um líder que possa, junto com os outros, liderar o grupo. Ah, mas eu não quero ser liderado. Rapaz, você tem que ser liderado por alguém. Se não pelo homem, você tem que se submeter à liderança de Deus. E Deus usa homens e mulheres para liderar o povo. Para o povo sair do Egito, foi preciso de quê? Um líder. Quem foi? Moisés. Para o povo sair de Babilônia, foi preciso o quê? Líderes. Zorobabel, Neemias, Esdras, sempre assim, vai ser sempre assim. Então, se você não quer ser liderado, você nasceu, você vai precisar de um líder. Só não vai ter um líder quem não nasceu ainda, porque você, quando nasce, você já nasce na casa que tem um líder. Você não pode nascer já como líder. Todos nós temos que ser liderados, tá bom? Por que eu falei isso? Para que tenha união nessa igreja, para que a missão dessa igreja seja pregar o evangelho. E pregar o evangelho não é só dentro da igreja, pregar o evangelho é dentro e fora da igreja, tá bom? Vamos abrir, olhe bem, eu vou dizer uma coisa para vocês, o segundo sábado, na maioria das igrejas, que está sempre mudando a agenda, né, é mais um tema de família, né, só que mudou, algumas mudaram, outras não mudaram, e eu preparei um sermão de família, só que depois, ontem eu mudei o sermão. A irmã Lucinete, se você por acaso está esquecido, eu olhei nos seus status e não vi você mostrando que vai pregar aqui, e eu de fato eu já tinha esquecido, porque eu estava focado no sermão. Eu digo, eu vou pregar um sermão que seja útil para a igreja que vai ouvir e para os que vão ouvir através do canal. Por isso que geralmente eu tenho gravado as mensagens, porque eu aproveito e prego para quem está ouvindo ao vivo e para quem assiste depois no canal, que é BG Gospel CG no YouTube. Aí eu digo, eu tenho que arrumar um tema que, todos os temas são úteis, claro, tudo se encaixa. Se não fala com um, fala com o outro. Mas é um tema que é pertinente para o momento. Por quê? Porque nós temos visto muitas catástrofes, muitas mortes,
muito materialismo, muito secularismo, e as pessoas estão se deprimindo, as pessoas acham que o importante é aqui, agora, o tudo ou nada. E então nós temos que entender que nós precisamos nos preparar, porque as oportunidades só existem enquanto há vida. Enquanto há vida. Só que existe já um conceito de que também a oportunidade continuará depois da morte. Então é por isso que eu escolhi essa mensagem. E essa mensagem se encontra... Tem alguém que nos visita que ainda não é batizado nessa igreja? Tem aquela irmã ali? A senhora já tem cara de crente, batizada. É sua irmã? Biológica, irmã de sangue? É? E nunca foi adventista? Vai ser em nome de Jesus. Irmã, eu já lhe vejo cantando aqui na frente. Fale amém. Amém. Louvado seja. Como é seu nome? Vânia? Eu quero notícias. Olha, o batismo da irmã Vânia é tal dia. Assim como eu recebi o convite do irmão Fidelis. Deus abençoe, meu irmão. Está com a pele boa, esses dias não está dando comida a bicho no sol, nada, né? Rapaz, está difícil a coisa, né? Criar é bom, né? Para quem tem condição de criar, mas quando chega essa época, Deus fica fazendeiro. Está nas mãos de Deus. Caiu a vaca, não dá para levantar. Está entregue a Deus. Levantou é minha. Não é assim? Amados, vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 16. Esse é o menino de Val? Esse é? Eu que pregou lá no São Luís uma vez? Tu já tá homem, velho. Cadê a namorada? Cadê a namorada, rapaz? Tá aqui não? Tá não? Meio bonito desse aí, quantos anos tem? A idade do meu. Já tá me dando dor de cabeça com esse negócio de namorada. Aqui não? Aqui tá tranquilo? É. Que Deus abençoe, viu, meu irmão? Já continua pregando? É para pregar, viu? Deus te abençoe. Esse é o mais novo? Bonito também, viu? Isso é coisa de Deus, porque pai feio, mãe feia, filho bonito é coisa de Deus. Milagres acontecem. Brincadeira, vocês são lindos. Abriram suas Bíblias? A irmã de lá, como é a irmã a mãe de Flori, como é o nome? A irmã Otacília. A Otacília, a senhora está boa? Estou boa porque estou andando, mas estou com um problema, mas não uso, né, porque não acha doença. Diz que é ansiedade, mas eu estou andando, estou boa. Mas mesmo assim eu vou orar para a senhora. Ansiedade é um problema e é o problema do século. Tem que confiar no Senhor. Independente dos problemas, Deus está no comando de tudo, viu? Feche os teus olhos aí, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Nós estamos aqui reunidos entre irmãos, nessa amada igreja, e queremos de uma forma especial te agradecer por essa oportunidade. Eu peço em nome do teu Filho Jesus Cristo que o Senhor derrame bênção sobre essas famílias aqui representadas, sobre essa comunidade, sobre essa igreja, que elas possam ser o canal de bênção na vida das pessoas. Que essa igreja nova possa estar renovada do teu Santo Espírito. Que o teu nome possa ser honrado através da vida de cada membro dessa igreja. Por favor, Senhor Deus, nos abençoa nessa mensagem que nós iremos ministrar agora. Nos dê a compreensão certa, no intuito, Senhor Deus, de procurar vivermos a tua santa e boa vontade. Por favor, Santo Espírito, se faz presente em nosso meio, nós suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa parábola que nós iremos ler de Lucas capítulo 16, capítulo 16 e o versículo 19, para que você entenda, nós precisamos voltar um pouco antes, nós não vamos ler as demais, as anteriores, no capítulo 15, né, aqui diz que Jesus recebe pecadores, e aí depois disso ele começou a narrar algumas parábolas, né? Por que Jesus falava em parábolas? Para que os seus entendessem e para que aqueles que não entendessem procurassem se aprofundar no que ele estava falando para procurar entender da forma correta. E Jesus usava essas parábolas baseadas em acontecimentos diários, né? Para poder trazer ao entendimento das pessoas. A gente às vezes usa assim, por exemplo, nós estamos aqui numa área meio que rural. Então eu não tenho como fazer uma ilustração aqui usando prédios
de 10, 30 andares. Eu teria que usar aqui o cerrado, usar a vegetação, usar a cultura local. Então Jesus era dessa forma. Ele fazia com que as pessoas procurassem entender a verdade através de ilustrações, e por isso tem as parábolas. E aí ele, no capítulo 15, tem a parábola da ovelha perdida, que representa o povo de Israel que se perdeu no decorrer da história, não é isso? Mas que o pastor foi atrás da ovelha perdida, que o pastor é Cristo. Tem a parábola da dracma perdida, que é a moeda perdida, a moeda de grande valor, que ela foi perdida, e a noiva procurou, varreu a casa, chamou as amigas para comemorar porque achou. Uma só fez a diferença, ou seja, um só daqueles que se perca. É preciso que a igreja se mobilize para que recupere e que todos se alegrem. E tem também a famosa parábola do filho pródigo, que representa também um filho rebelde que se afasta do pai, pega parte da sua herança e vai curtir, gastar de forma errada, mas o pai continua ali aguardando de braços abertos. Isso retrata o povo de Israel que se afastou de Deus e retrata nós que às vezes nos afastamos do Pai, mas o Pai sempre vai estar de braços abertos. Amém. Com exceção, se nós descermos ao pó da terra, longe do Pai, aí os braços se fecham, que se torna a porta da graça. Aquela senhora é mãe da irmã Lucinete, né? É? A senhora é bonita, sabia? Pensa numa coroa bonita. Não vai dormir, mas ela é bonita. É. Que Deus abençoe. Lucas capítulo 16, versículo 19. É uma parábola que muitos pregadores não gostam de pregar, né, irmãozão? Mas eu resolvi pregar essa parábola com a ajuda do Espírito Santo. Seria muito bom que tivessem aqui um monte de visitas, para que entendesse o contexto. Mas como está sendo gravado, as visitas também vão assistir através dessa mensagem. Mas você que está assistindo, você que não tem facilidade para explicar essa parábola, não que eu seja melhor do que ninguém, porque o Espírito Santo ele está aqui para auxiliar cada um de nós, porém ele só vai auxiliar naquilo que nós buscamos. O Espírito Santo não vai colocar na sua mente palavras novas, não vai. Ele só procura usar aqueles que se capacitam, aqueles que procuram se disponibilizar. E o que é disponibilizar? Examinando a Bíblia, orando, procurando a comunhão diária com a palavra de Deus. Ok? Então vamos para a nossa leitura, que diz o seguinte: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte ou de maneira que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mande a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Amém. É uma parábola complexa,
Muitas pessoas não conseguem compreender essa parábola, e eu confesso que eu também não. Porque nós fomos criados de uma maneira que leva a entender que o inferno é um lugar de tormento eterno. Vai queimar no fogo do inferno? Vai. Está queimando lá no inferno agora. Não é assim essa expressão? Porque nós somos criados talvez dessa forma, achando que o inferno é um local de fogo ardente que realmente está se queimando. Existe o simbolismo, existe a forma literal de a gente entender essa parábola. Mas por que Jesus falou de uma forma simbólica e ele explica totalmente contrário com relação ao que acontece depois da morte? Porque é preciso avaliar o contexto. Eu falei o quê? Uma parábola, geralmente, ela é colocada de acordo com culturas locais, costumes, para que você possa entender a verdade. Existem muitas mentiras disfarçadas de verdade, e você vive com aquela mentira achando que está vivendo a verdade por toda uma vida, e olhe, dá trabalho para você entender que viveu uma mentira. Nós fomos criados de maneira a achar que tínhamos que ter um contato com santos, procissão. Ontem mesmo eu estava em casa e estava passando a procissão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, uma coisa assim, lá a padroeira de Capim Grosso. Tem um padroeiro e tem a padroeira, né? Que é ali na praça. E eu vi que muitas vezes eu participei dessas procissões. Eu não estou desfazendo, eu estou falando de tradição. Isso é bíblico? Procissão é bíblico? Isso é uma tradição do homem, da Igreja Católica. O que representa aquela santa? Todas as Nossa Senhora representam a mãe de Jesus. Isso é fato. Tem milhares. Todas representam a mãe de Jesus. Aí aquela imagem representa a mãe de Jesus. Mas as pessoas acham que estar cultuando aquela imagem, fazendo a procissão, fazendo pedido de intercessões, aquilo ali é o suficiente para Deus atender. Isso é tradição humana. Isso é tradição da Igreja Católica. E há pessoas que quando você vai falar isso, querem matar. Entendeu? Algumas pessoas creem na Bíblia naquilo que lhe convém, como eu era no passado. Eu não acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, eu acreditava que continha a palavra de Deus. Ou seja, partes era de Deus, mas partes não. Partes eu não acreditava. Geralmente, o que é que a gente quer que é a palavra de Deus? A gente quer crer que é a palavra de Deus, aquilo que nos favorece. É assim, Marcos? Então, é o que acontece e era o que estava acontecendo na época que Jesus proferiu essa parábola. Muitas pessoas, ao ler essa parábola, a interpretam de forma literal. E isso é um erro. A maioria das parábolas de Jesus eram usadas de forma ilustrativas, baseada em costumes, estilo de vida ou cultura local. Tudo isso para levar aos seus ouvintes o real conhecimento da verdade. Ou seja, eles tinham uma visão errada do que acontecia após a morte e até da forma de adorar a Deus como eles adoravam. Essa parábola é um dos principais textos da Bíblia que algumas pessoas usam para defender a imortalidade da alma. Não é? Que a alma, depois que você morre, a alma continua viva. O corpo volta ao pó e a alma continua viva. Quando nós morremos, o fôlego, o espírito, que é fôlego, o significado de espírito é pneuma, quer dizer ar, volta para quem? Para Deus. Consciente não? Inconsciente. Porque ele só tem consciência quando ele está em contato com a matéria. Tirou da matéria, é um ar que volta para Deus, não tem interação. Então essa palavra espírito que foi dado lá, no início, ela é retirada e volta para Deus, mas não tem interação com Deus. E a matéria volta ao pó, mas será devolvido esse ar, e nós vamos ver aqui no futuro, né? Ou seja, muitos defendem essa parábola para defender a imortalidade da alma. Para iniciar, precisamos entender que a Bíblia não dá embasamento humano nenhum, nem bíblico, de que o ser humano tem uma alma. Ela diz claramente que nós, ao recebermos o sopro de vida, o fôlego de vida dado por Deus lá na criação, em Gênesis 2:7, nós passamos a ter uma alma ou a ser uma alma vivente. A ser. Todo mundo que estudou a Bíblia, tomou o estudo bíblico, conhece isso, mas às vezes você não presta muita atenção. Entendeu? Eu estou com a alma amargurada.
Você poderia falar, eu estou com a vida amargurada, né? Jacó entrou com 70 almas no Egito. Jacó entrou com 70 vidas no Egito, 70 pessoas. Alma é vida. E fora do corpo é o quê? Ar. Só. Que volta para Deus. Para entendermos o contexto da parábola, precisamos entender que Jesus está esclarecendo aos seus discípulos e aos fariseus que a visão judaica e farisaica de que toda riqueza era sinônimo de bênção e salvação, assim como toda pobreza era sinônimo de maldição e condenação. Isso, na verdade, era uma invenção humana. Os judeus se diziam salvos, estarem salvos, por serem descendentes de Abraão. Inclusive, idolatravam Abraão como um Deus. Assim como alguns dizem que Pedro possui as chaves do céu, de forma literal, que está lá na portaria do céu. Quando Jesus fala lá em Mateus 16, 19, que a ele daria as chaves do reino, não é de forma literal, é simbólica. Todos nós temos essas chaves do reino na mão. E o que é a chave do reino? É a pregação do evangelho, é as boas novas da salvação. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E quem está incumbido da missão de pregar? Nós. Todos nós somos uma espécie de Pedro, de Tiago, de João, de Paulo. Então as chaves do reino, ela está em nossas mãos. Pedro não está lá na portaria do céu, com a chave na mão, abrindo para que um entre, para que você entre, não. Ou para impedir que você entre, não. O que Jesus quis dizer era que Pedro, por ele exaltar o nome do Senhor, reconhecer a divindade de Cristo, ele teria a incumbência de estar com a chave do reino nas mãos, ou seja, o canal para entrar no céu seria através de Pedro, e não só de Pedro, como todos os outros apóstolos, e também nós, mas o canal em termos de eles apresentar Cristo, não através deles, certo? Então o povo daquela época, eles tinham uma concepção meio que errada do que acontecia ao rico, porque eles achavam que a pessoa sendo rico era uma pessoa que dispunha de favor de Deus, das bênçãos de Deus, e por isso era rico. Ah, irmão Val tem paia, ali é um homem abençoado, não fala assim? Abençoado, de fato é abençoado. Mas aí do lado do irmão Val tem um cara que é traficante, mata, rouba e tem mais coisa do que irmão Val. E é um homem abençoado? Só sou pelo cão. Concorda? Val tem a condição, Zal tem condição, Marco tem condição. Mas entre eles tem um que tem mais condição do que eles. A gente fala Zal abençoado, Marco abençoado, Val abençoado. E o outro que tem mais paia? É abençoado? E aí, gente? Não. Tudo aqui é transitório, tudo aqui vai queimar, o do abençoado e do amaldiçoado vai cair no fogo. O que acontece é que alguns têm mais agilidade para ganhar, alguns de forma correta e outros de forma desonesta. Essa questão de você prosperar aqui nem sempre demonstra a bênção de Deus, nem sempre. Existe a probabilidade de você prosperar na sua vida financeira, conjugal, social, de acordo com a maneira que você escolhe viver. Por exemplo, o nome da sorte de Val chama-se acordar às 5 da manhã e correr atrás do batente. O nome da sorte de Fidelis significa acordar às 4 da manhã para dar ração aos bichos. Isso aí chama-se sorte. E com a providência divina. Aí ele consegue prosperar. A bênção que Fidelis está conseguindo é porque Deus está lhe dando permissão de ele despertar mais um dia para poder cuidar dos seus afazeres. Ele pode prosperar, ficar uma pessoa rica. Beleza. Mas também tem aquele que acorda às 4 da manhã ou 3 da manhã ou que nem dorme, cuidando das coisas e também vai prosperar. Só que naquela época eles achavam que a pessoa tinha condição é porque era a bênção de Deus. Não tinha condição, era a maldição de Deus. Era a visão que tinha do homem rico e do mendigo Lázaro. Esse Lázaro não tem nada a ver com o Lázaro que posteriormente foi ressuscitado. Absolutamente nada. É igual tem 2 Marcos aqui que não tem nada a ver as pessoas, né? A única coisa semelhante é que eles são irmãos em Cristo, né? Mas os nomes são iguais. Então esse Lázaro não tem nada a ver com o Lázaro, irmão de Maria e Marta. Então o que acontece é, por terem uma concepção errada de riqueza, de favor de Deus e de maldição, Jesus precisava mostrar para eles que dentro daquela visão deles, eles tinham que aproveitar a oportunidade, porque caso contrário, estariam todos perdidos. E o que foi que aconteceu? A interpretação da parábola do rico e Lázaro tem 3 pontos importantes, fica bem atento. O ideal de Deus com relação aos ricos é que devem e deverão
auxiliar os menos favorecidos, ajudar os pobres. O rico, ele foi amaldiçoado porque ele era rico ou não? Porque ele era um rico avarento. Lázaro comia daquilo que sobrava, que caía da mesa do rico. Dá-se a entender que ele estava debaixo da mesa do rico. Não, gente. O rico, ele não ia deixar o mendigo debaixo da mesa dele, ia? Não. O rico, possivelmente, o que é que acontecia? O mendigo, ele comia os restos que se jogava fora. Então, ele comia das migalhas que caía da mesa do rico. Entendeu? Isso não é justo. Suponhamos que alguém está lá na frente da minha casa, passando por dificuldade. Ou na sua casa, e você acaba de almoçar. Você está vendo lá pela sua janela ou pelas suas câmeras que tem alguém passando fome. Não precisa nem estar na frente da sua casa, só precisa estar no seu conhecimento, na sua mente. Você sabe que tem um irmão seu, uma pessoa que você conhece. Nós sabemos que existem muitas pessoas passando fome, mas está ao seu alcance ajudá-las todas? Não está. Mas aquela que está ao seu alcance, nos compete fazer o quê? Ajudar. Ah, mas o meu é pouco. Nunca existe tão pouco que não pode ser compartilhado com alguém. Às vezes eu penso que o meu está pouco, até eu ver que tem gente que não tem nada. Então o rico, ele foi, ali diz que Lázaro foi levado para o seio de Abraão, que representa o quê? O céu. Abraão ali representa quem? Deus. O rico foi sepultado, ou seja, foi para o inferno. Sepultado, foi para o inferno. Inferno quer dizer morada dos mortos, é o mesmo que cemitério, é sepultura. Entendeu? Agora o inferno de fogo ardente e destruidor, ele vai existir. Ele vai existir por um período. Quanto tempo? A Bíblia não fala, mas vai existir. Aquela parábola dos servos infiéis, aqueles que muito tem, muito será comprado, dos açoites, aquele que muito tem terá errou, consciente do seu erro, vai tomar mais chibatadas do que aquele que errou, não tão consciente dos seus erros, vai tomar menos. Aquilo retrata o castigo no inferno, na volta de Jesus, que quem muito tem, muito será exigido. Você tem um conhecimento da verdade, mas você tem uma vida extraconjugal, você tem um caráter distorcido, um modo de falar, está repreendido. Você tem todo o conhecimento, mas vive uma fachada. Na volta de Jesus, vou botar eu no meio também, não quero que aconteça nem comigo nem com você, se eu vou passar 2 ou 3 dias queimando no fogo do inferno, tu vai passar 6, 7 ou 10 ou o dobro, porque o meu nível, eu errei, eu vi a oportunidade, mas eu não quis, tu disse que quis, mas viveu uma mentira. É mais ou menos nesse ponto que na volta de Jesus vai acontecer com a questão do fogo consumidor, porém esse fogo ele vai consumir e tudo vai deixar de existir, o mal não vai existir mais. Não vai ficar perdurando por toda a eternidade. Na Bíblia, nem todos os pontos que fala de eterno quer dizer perdurar para sempre. Quer dizer perdurar enquanto existir, ou seja, consumir. Tipo Sodoma e Gomorra. O fogo de Sodoma e Gomorra, aqui diz que o quê? E queima até hoje. Está queimando até hoje? Não. Os arqueólogos estão tentando descobrir o local onde era Sodoma e Gomorra. Então, a questão da linguagem fez com que as pessoas entendessem que o fogo do inferno é um fogo por toda a eternidade. E aqui nós entendemos que, segundo a visão daquele povo naquela época, o rico, ele foi para o inferno, né? Porque, ou melhor, a parábola do rico e Lázaro tem 3 pontos. Vou voltar aqui para eu tentar pegar o fio da meada. O ideal de Deus é que nós ajudemos os pobres, né? Os mais necessitados. Ou seja, o rico ele não foi para o inferno por ele ser rico, foi porque ele era um rico avarento. Ok? E o segundo ponto, fidelidade à palavra de Deus é o único meio que nos leva ao arrependimento e a uma vida de ética cristã. E isso só se é possível enquanto vivermos. Esse é o segundo ponto. O rico esteve lá e ele viu Lázaro, conseguia ver Lázaro regalando no seio de Abraão, vamos dizer no paraíso, e ele estava sofrendo no fogo de Malaquias, no fogo do inferno, né? Ou seja, mas por quê? Porque ele era rico? Não, porque ele não aproveitou as oportunidades que tinha. E então agora ele queria uma oportunidade. Mas se você olhar aqui na história, diz que o quê? Abraão disse que lá ele queria oportunidade, mas para ele não tinha mais como, existia um abismo. Isso é simbólico, viu gente? Você vai entender que é simbólico. Existia um abismo que não... Qual é o abismo que existia entre eles dois? Sabe qual é o abismo? A morte.
entre o vivo, que ali representa que Lázaro estava vivo, e que o rico estava no inferno sofrendo, morto, entre aspas. Então esse abismo não poderia um interagir com o outro, para você ver que não tinha como interagir, não tem como interagir o vivo com o morto. Era só um simbolismo que Jesus estava tentando colocar na mente daquelas pessoas, que eles precisavam aproveitar a oportunidade que tinham em vida, para que não se perdesse, porque depois de perdidos, não tinha mais o que fazer, entendeu? Ou seja, ele não tinha mais como voltar atrás. O terceiro ponto, ninguém poderá decidir por nós, e não poderemos falar de salvação para ninguém após a morte. Depois de morto, cada um receberá exatamente o que merece. Nós precisamos entender que ajudar os necessitados não é ponto de salvação. Está ouvindo? Ajudar os necessitados não é o ponto de salvação, como muitas pessoas acham. Eu conheço pessoas que vão para lá para todo ano e levam um monte de dinheiro para chegar lá e dar aquele um pouquinho para cada um pedinte. Eu já fiz isso e eu conheço pessoas que fez isso e faz isso, que ainda fazem, achar que é ponto de salvação caridade. Não, a caridade e ajudar as pessoas, ela não é um ponto de salvação, ela na verdade é um dos pontos que define que você aceitou a salvação. Apesar que tem pessoas também que ajudam, que são caridosas, mas que não aceitaram a salvação. Ou você acha que não tem ateu que são pessoas boas? Eu conheço alguns ateus que não existem pessoas melhores para ajudar, mas não adianta. Aí ele tem obras, mas ele não tem fé. Tem que ter fé e obras. E o que define a minha fé é as minhas obras. E as minhas obras têm que ser por consequência da minha fé. Está entendendo que tem que ter os dois? Então, assim, essa visão do rico, ela na verdade já estava equivocada. Essa visão de diálogo entre mortos, ou melhor, entre mortos, não é bíblica. Preste atenção por que tinha. Os judeus daquela época, por viverem muito tempo em contato com os povos de visão greco-romana, ou seja, a linguagem grega e romana, haviam se distorcido os ensinos da Bíblia. E por conta desses ensinos pagãos, eles tinham uma visão errada. Você quer ver? Se você pegar um dos seus filhos e colocar ele em uma comunidade quilombola, cigana, pessoas de culturas diferentes da nossa, você acha que eles vão procurar viver conforme a sua cultura ou a cultura que ele está sendo criado? Que ele está sendo criado. Então o povo de Deus, os judeus, o povo que foi escolhido por Deus para que o representasse a outras nações, haviam se distanciado dos princípios bíblicos e estavam agora se atendo aos princípios pagãos, rituais pagãos, acreditando que a morte, depois da morte, o ser humano, ainda a alma continuaria viva, interagindo com pessoas. Está entendendo? E não existe esse diálogo entre vivo e morto. Ah, Gil, você está vacilando. Existe sim. Eu conheço uma irmã, uma amiga minha, uma parente minha, que ela é espírita. E ela vai no centro espírita e fala com os mortos. Sim, ela fala assim. Ela falou com o pai dela que já faleceu, ela falou com fulano de tal, e era ele falou coisas que só eles sabiam. Então era ele sim. Satanás, ele foi expulso de onde? Ele era o quê? Anjo tem poder? Tem. Ele era um dos anjos mais influentes no céu. Ele perdeu o poder quando ele foi expulso? Não. Não. Ele continua com poder, mas não para fazer o bem, sim para fazer o mal. Então, esse negócio de conversar com mortos, isso é uma manifestação satânica. O inimigo, ele sabe claramente que quando nós perdemos alguém que amamos, nós estamos fragilizados. Nós estamos carentes, com saudade, com aquela lacuna no peito. Irmã Lucinete, nós estamos com uma lacuna no peito por conta da perda que nós tivemos. Aí você chega, alguém vai te fazer, vamos ali no lugar que você vai conversar com a pessoa que você ama. E aí a pessoa vai, se manifesta e diz: mãe, eu estou bem, fique em paz. O lugar que eu estou é um lugar de paz. Viva. Eu estou em paz, em breve nós vamos nos encontrar. Agora eu lhe pergunto, parece bom isso, não parece? É um conforto para a mãe, não é? Presta atenção como Satanás é sutil e ardiloso. Aquela mãe que anseia pela vontade de abraçar o seu filho, sabe que ele está bem e que em breve vai abraçar seu filho, ela se deprime, porque ela quer estar do lado do seu filho. E ela quer abreviar esse dia de abraçar o seu filho, ela vai tirar a própria vida. E 90% das pessoas que cometem suicídio,
é porque acha que do outro lado é um mar de rosas. Porque as pessoas, alguns irmãos, nossos queridos irmãos espíritas, por falta de conhecimento, de não estudar a Bíblia conforme a vontade de Deus, mas sim a vontade do homem, não sabem, muitos não sabem, mas estão sendo munição para Satanás na vida de muitas pessoas. E muitas pessoas têm atentado contra a sua própria vida, porque achando que ao morrerem, vai continuar tendo interação com os vivos. É Satanás que está falando. Ele fala do passado porque ele sabe. Ele fala dos segredos da sua mente porque ele sabe. Satanás age também de forma em espírito. Ele não pode mudar o seu pensamento. Ele não pode tomar decisões por você. Mas ele sabe lhe manipular para que você tome decisões por ele. E Jesus precisava falar para aquelas pessoas que nada daquilo era possível e que eles deveriam aproveitar a oportunidade enquanto vivia. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é oportunidade em vida. Em vida. Amados, justamente porque o povo judeu estava com suas mentes perturbadas com relação a esse ritmo, esse ritual após a morte, Jesus usou essa parábola. Mas Cristo ele não mente. Usar essa parábola para dizer que os seres humanos recebem sua recompensa na hora da morte é afirmar que Cristo está se contradizendo ou que ele está mentindo. Mentir é pecado? Cristo poderia mentir? Porque se ele mentisse, ele estaria pecando, ele não seria Deus. Então nós não temos discrepância na Bíblia, nós não temos contradições na Bíblia. O que nós temos, na verdade, é má compreensão do texto. E muitos fazem da má compreensão do texto dele pretexto para viver de forma errada. Porque é mais agradável sim você achar que a pessoa que você perdeu, ela está bem. Ou também como é triste para uma mãe que perdeu um filho, estuprador, assassino, ladrão, achar que ele morreu e que ele está queimando no fogo do inferno. Assim como para um é bom saber que ele está bem, de almejar estar com ele, é desgostoso para uma saber que o filho também, que ela ama, porque ele é ladrão, ele foi ladrão, ele estuprou, ele matou, ele roubou, mas ele continuava sendo o quê? Filho dela. Eu amo os meus filhos. Independente do que eles façam, eu vou ficar triste, vou. Mas eu vou sempre amar, assim como Deus nos ama. Independente do que façamos, o Senhor nos ama. Então o inimigo quer colocar na mente das pessoas que se você fez o mal, mas morreu no mal sem se arrepender, você já vai logo para o inferno e vai ser queimado. Ou melhor, vai ficar queimando por toda a eternidade, agonizando. E aí você se deprime por ver que o seu filho está queimando no fogo do inferno para sempre. E você nada poderá fazer. Você tem paz? Você não vai ter paz. Aí você agora analisa só esse diálogo aqui. O mendigo Lázaro, ele está lá no seio de Abraão, no bem bom, tomando água fresca, comendo fruto da árvore da vida, regalando dos rios lá do céu. E o rico avarento está lá do outro lado, queimando no fogo do inferno, pedindo que Lázaro molhe o dedo, para que refresque a língua dele. Gente, imagina, isso é surreal. Isso é uma imaginação muito fértil para imaginar essas coisas. Que Deus é esse? Se torna pior do que Satanás. É uma tortura eterna para quem está no céu. Assim como meu filho pode estar no inferno, sofrendo a eternidade, por toda a eternidade, eu estarei sofrendo por toda a eternidade no céu, vendo o meu filho que está sofrendo. Isso é mentira do cão, que foi implantado na mente das pessoas de muitos e muitos anos atrás, desde muitos anos atrás. Amados, afirmar que existe interação, ou melhor, que o ser humano recebe a sua recompensa na hora da morte, é afirmar que Cristo está se contradizendo. Ele mesmo afirma que tanto os justos quanto os injustos só receberão sua recompensa na sua segunda vinda. Existem vários textos que nos dão base para isso, mas eu quero que você acompanhe João 5, 28 e 29, onde diz o seguinte: alguém me deu água? Não. Deu não, é a seca está de lascar. Não tem nenhum copo com água para o pregador.
Aperta, eu estou brincando, é para a gente rir. Amados, o Senhor, Ele disse que a recompensa, ela não é no momento em que nós fechamos os olhos. E aqui está a prova disso em muitos outros textos. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Que se acha onde? Nos túmulos. Ouvirão a sua voz e sairão. Valeu, Bernardo. Obrigado. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição de quê? Todos vão ressuscitar. Os justos e injustos. Alguns para o bem e outros para o mal. Quem falou isso foi João, não? Foi Cristo. E Cristo não mente. Pode ter certeza disso. Ele não mente porque Ele é Deus. Em Mateus 16, 27, 2 Coríntios 5, 10 e muitos outros. E em outras partes das Escrituras, nós vemos que a morte é como um sono e que o Senhor nos despertará quando voltar em sua segunda vinda. Mateus 9, 24, João 11, 12, que fala de Lázaro. Atos dos Apóstolos 7, 60, 13, 36, 1 Coríntios 15, versículo 6, 18, 20, 51 a 54, e um que eu amo de coração, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Por que eu estou falando todas essas passagens? Você já conhece, mas as pessoas que vão assistir essa mensagem, ou que está assistindo, pode ir lá pesquisar. Porque Cristo, Ele não mentiu. Quem está mentindo é Satanás, dizendo que você tem tempo para se arrepender, dizendo que você pode optar pela morte, que lá o teu ente querido voltou para dizer que é um lugar de paz, que ele está bem, que está igual Lázaro regalando no seio de Abraão. É mentira do cão. Morto não sabe de nada, ele está dormindo no pó. Quem disse isso, Gil? Eu? A Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não mente. Os escritos do Antigo Testamento diz que os mortos de nada sabem. Eclesiastes 9, 5 e 6 e 10, Jó 14, 12, Salmo 115, 17. Tudo isso confirma o que eu estou falando. Eu estou só narrando o que está na Bíblia. Eu não vou ler todas as partes, não, vai para tarde. Mas é fato. A palavra de Deus é verdadeira. Muitas pessoas vivem errado porque querem viver o seu conceito de pensamento, a sua ideologia, a sua forma que você acredita, como lhe convém. Aí se deprimem, se desesperam. Bem verdade que nós sabemos que no momento da dor, que nós perdemos alguém que amamos, a gente sofre muito. Amanhã é dia 10, faz 4 anos que meu sogro perdeu um filho de acidente de moto. Eu nunca vi dor maior na minha casa como eu vi naquele dia. E uma coisa eu vou lhe dizer, meu sogro se desesperou, minhas cunhadas, minha esposa, minha sogra, mas quando eu falava para ela, creia que ainda vai abraçar o seu filho, ela olhou assim, como tipo assim, mas e agora? Ele não era crente. Eu poderia imaginar isso que ela pensou, mas eu disse, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele nunca quis estudar a Bíblia. Isso não o torna inocente, mas também não me torna juiz para julgá-lo e dizer que ele está condenado. Porque cada um será recompensado proporcional ao seu conhecimento. E ela crê que pela misericórdia de Deus, ela ainda abraça o filho dela. Porque nosso olhar é um, a nossa visão é uma, mas a de Deus é outra. Deus anseia por salvar seus filhos, mas o inimigo anseia por destruir os filhos de Deus. Amados, não foi literal e não é literal. O que não faltam são provas de que essa parábola é um simbolismo. Imagine se fosse literal, eu até já comentei, saber que ao morrermos poderíamos ver o sofrimento dos nossos queridos agonizando no fogo ardente. Quando o rico morreu, diz que ele tinha olhos, língua e dedo, e pediu que Lázaro lhe molhasse a ponta do dedo para lhe refrescar. O curioso é que esse estado corporal
É contrário ao conceito de almas imortais, deixando o corpo após a morte, como muitos defendem. A maioria das pessoas defende que morreu, a alma sai voando, feliz, e o corpo lá vai ficando, e agora ela fica lá, sabendo de tudo que está acontecendo, como algumas novelas que a gente assistiu, alguns filmes, Ghost do Outro Lado da Vida, né? Que romântico. É mentira do cão. Morreu, aquele corpo ali é só a matéria que vira pó. O ar volta para Deus. Na ressurreição, o mesmo Deus que nos criou coloca esse ar de volta na mão. Mas já sumiu, Gil. Já sumiu o corpo. Queimou. Só tem os ossos, não tem mais nem osso. O que foi difícil? Fazer do nada, do pó, o reconstruir. Para Deus não existe o impossível. O mesmo Deus que nos criou do pó vai trazer do pó de volta aqueles que nós amamos e vai colocar nele o fôlego de vida. Ele vai ressuscitar. Nós iremos nos encontrar com os nossos queridos. Seremos levados para o céu. Ficaremos 1000 anos desfrutando da presença de Deus. E depois regressaremos aqui para essa terra. Não assim seca, com morte, câncer, dor. Não. Uma terra restaurada. O Éden, o projeto de Deus. É isso que me mantém de pé. E é isso que deve lhe manter de pé. Você pode até sonhar com alguém que morreu, como eu sonhava com a minha mãe que eu não conhecia. Só conheci por foto. Mas é porque o meu consciente estava carente da presença da minha mãe. Assim como o seu e de muitas pessoas está carente da presença de alguém que você ama e que morreu. Mas o inimigo, ele faz com que você imagine coisas. E você comece a criar ilusões e achar que está conversando com alguém que já morreu. Até que você fala, o único consolo que eu estou tendo é que ele está conversando comigo e que está bem. Mas você ama tanto que quer estar com ele, o que é que vai acontecer com você? Você vai deixar de viver para estar com essa pessoa. Quem vai sorrir com isso? Satanás. Muitos estão enredados por esses caminhos, muitas pessoas, achando que estão caminhando no trilho certo, na direção certa. Mas a Bíblia diz claramente que é mentira do inimigo. Amados, é preciso conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia com desejo, com anseio de conhecer o Senhor da Bíblia. Conta-se uma história de que 2 crentes, 2 cristãos, crente até Satanás 2 cristãos, eles passavam todos os dias para ir para a igreja e tinha alguns pedreiros que ficavam chacoteando deles. Ali ó, lobo em pele de cordeiro, rebanho de besta se fazendo de santo, acreditando em Deus, acreditando em salvação. Morreu, acabou, rebanho de otário. Ficava tirando onda. E um certo dia atravessaram na frente dos 2 cristãos. Você acredita mesmo nessa baboseira de que Deus existe? Ele disse, acredito. Prove-me que Deus existe. E aqueles homens divinamente inspirados disse, você é o que dessa construção? Sou o pedreiro. Quem fez esse muro? Foi eu que fiz o muro. Disse, tá bom. Eu vou lhe provar que meu Deus existe. Eu poderia lhe dizer que Ele existe, só você olhando para mim e olhando para você, porque foi Ele que nos criou. Não, eu quero que você prove. Me prove de alguma forma que Deus existe. E ele pegou a Bíblia. Não. Eu quero que você me prove a existência desse Deus sem a Bíblia. Sério? Eu poderia lhe provar. Mas primeiro eu quero que você me prove ao contrário. Provar o quê? O que é que você quer que eu lhe prove? Você disse que é o pedreiro dessa construção e foi você que fez esse muro? Sim, fui eu. Esse muro está torto. Você está doido? Eu sou um dos melhores pedreiros da região. Bom pedreiro. Esse muro não está torto. Está torto sim. Eu vou lhe provar que não está torto. Pegou o prumo e foi para botar no muro. E o crente disse, você não pode fazer isso. Pegou o nível? Não. Mas como eu vou lhe provar que o muro está certo, se não for com o prumo, se não for botando o nível? Disse, eu poderia lhe provar que meu Deus existe sem a Bíblia. Mas se Ele permitiu que eu tenha a palavra dele escrita aqui, é para provar que Ele é Deus e que Ele existe. Assim como você quer e tem a sua ferramenta para provar
a certeza que o seu muro está certo, para dar certeza, eu quero te provar através da palavra de Deus que Deus existe. Você está entendendo? Agora você que me ouve nesse momento, se alguém perguntar para você se Deus existe, como você vai provar? Examinai as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Assim disse o Senhor. Não existe crente que não lê Bíblia, é só crente. Mas o crente que lê Bíblia é cristão, porque ele se torna imitador do Senhor da Bíblia. Amados, a mentira, tudo isso aqui, toda essa parábola foi um esclarecimento de uma vida de mentira. Jesus falou do inferno. Jesus falou, quando você vê aqui, no inferno estando em tormento, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Mas Jesus falou assim, Gil, no inferno, estando em tormento. Sim, ele queria mostrar para aqueles ouvintes, de acordo com o que eles acreditavam, de que esse negócio de estar em tormento, naquele momento, não era possível. Que naquele momento o rico estava assim morto, na sepultura. Assim também como Lázaro estava morto na sepultura. Assim como Abraão também poderia estar. Porque assim como naquela época os judeus e alguns judeus e os fariseus idolatravam Abraão como um Deus, alguns idolatram Pedro, Maria como Deus, e alguns adventistas idolatram Ellen White. Cuidado, alguns vêm pregar aqui, falam as 10 palavras dos escritos de profecia e uma da Bíblia. Está errado, é ao contrário, é 10 da Bíblia. Eu não estou falando exatamente em números, eu estou falando que o foco de Ellen White, da Mensageira do Senhor, foi apresentar quem? Cristo. Ou ser apresentada? Foi Cristo. Então nós somos taxados de idólatras de Ellen White, porque alguns ignorantes vêm aqui no púlpito e querem fazer da mensagem do Senhor mensagem de Ellen White, e não podem. Ou querem se denominar salvos, a última bolacha do pacote, porque diz eu guardo os mandamentos. Isso é arrogância, é prepotência, é presunção. Eu estou salvo porque aceitei a salvação em Cristo. Eu sou salvo pela graça de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, e por crer que estou salvo e que tenho a salvação garantida em Cristo, eu guardo, ou melhor, eu tento observar os seus mandamentos. É assim ou não é, irmãos? Todos aqui podem levantar a mão e dizer que guardam os mandamentos. Se eu concordo e não posso questioná-los, mas prova-me o 10º que você não cobiça. Me prove. Esse só quem vai julgar é quem? É Deus. Como Deus é maravilhoso. Ele deixou um para enganchar, para você não se exaltar e dizer que você pode. Você tenta. Você tenta. Agora, se nós dissermos que nós estamos trilhando no caminho certo, porque nós aceitamos a salvação em Cristo Jesus e procuramos observar os seus mandamentos, e pela misericórdia de Deus, na volta de Jesus, até os nossos queridos que partiram ressuscitarão, e nós que eu quero estar vivo na volta de Jesus, querer uma coisa, poder eu não sei, Deus é que sabe, nós iremos nos reunir e seremos arrebatados, e todo olho verá, viu? Não tem negócio de arrebatamento secreto não, esse é mais uma mentira do capeta, e a gente vai para as mansões celestiais. Aí sim vamos ficar no seio do Senhor, ou seja, uma forma de falar que estaremos na presença de Deus. Mas para isso nós precisamos perseverar, examinar, pregar para os nossos, porque os nossos, assim como aquele homem rico morreu, e lá ele pediu para voltar para pregar para os seus irmãos, isso seria impossível. Isto também é impossível para nós hoje. Depois que morrermos, não podemos pregar por ninguém, e não podemos converter ninguém, nem ser convertidos por ninguém. A decisão é hoje. Está ouvindo, Vânia? É Vânia, né? Vânia, está ouvindo? A decisão é hoje? Eu fico triste porque às vezes eu não estou te desejando mal de forma nenhuma.
O mal que eu te desejar que venha para mim. É que a gente acha que tem tempo. A gente acha que Deus está nos dando tempo. Se já tem mais de 2000 anos que Jesus falou que voltaria e não voltou, é porque eu tenho mais 100, ou mais 50, ou mais 10 para poder tomar minha decisão. As pessoas estão infartando como nunca. As pessoas estão morrendo como nunca. A volta de Jesus está às portas. E quem sabe se a sua oportunidade não é hoje. Se você está viva em meio à pandemia, em meio a tanta guerra, em meio a tantas pessoas que já foram, não é porque você é melhor do que os outros, é porque Deus quer te salvar. Amados, nós precisamos sim examinar as Escrituras com o intuito de conhecer o Deus das Escrituras. Não leiamos a Bíblia por curiosidade. Leiamos com o desejo de transformação de vida. Não se deixe enganar como Eva se deixou ao ouvir a serpente, que ao comerem o fruto proibido, ao desobedecerem a ordem de Deus, eles não morreriam. Até hoje, esse é um dos argumentos de Satanás. Ele quer que você acredite que depois da morte, a sua alma estará interagindo com as pessoas que você ama. Essa é mais uma mentira de Satanás. Quem se comunica com os vivos depois que morre não são os nossos entes queridos que amamos. Isso nada mais é do que uma manifestação satânica. Em Levítico 19:31, o Senhor diz que é pecado, é abominação aos olhos do Senhor consultar os mortos, porque mortos não falam. Quem fala é o espírito satânico para tentar te destruir. Só existirá vida após a morte na ressurreição. Uns para a vida eterna e outros para a ressurreição, ou melhor, uns para a ressurreição. Só existirá vida após a morte na ressurreição, uns para a vida eterna e outros para a morte eterna ou condenação eterna. Amados, as oportunidades surgem hoje, do dia 9 de dezembro de 2023. Pode ser que seja a tua oportunidade, Ivan. Conta-se a história de um homem que ele ansiava por ter as coisas, assim como muitos de nós queremos ter as coisas, e não é pecado. Nós não podemos colocar as coisas à frente de Deus. E então ele era do ramo de garimpo e ele foi para uma região que tinha ouro. E ele pegou um navio e foi para essa ilha, e lá ele ficou muitos e muitos anos garimpando e conseguindo ouro. A sua família ficou lá isolada na cidade, já dando como morto. Mas depois dele ajuntar muito ouro, muito, ele pegou o navio de volta. Mas no regresso para seu lar, houve uma tempestade e o navio estava naufragando. E todas as pessoas, os tripulantes do navio que estavam ali, precisavam se lançar ao mar, senão morreriam em alto mar. E então começavam a colocar os coletes, para pular nos botes de salva-vidas. Só que existia um limite de peso que os botes suportavam. E então o último bote, o homem não queria pular porque ele estava com muito ouro. Foi tudo o que ele juntou durante a sua vida. E ele ficou o último no navio e gritavam: pule para que você se salve. Só cabe você, a sua bagagem não. O ouro que ele dedicou a vida toda para conseguir. E o que ele fez? Mas é meu ouro. A minha vida está toda aqui. Zal, a tua vida não está toda no teu mercado, não está toda no teu gado, Fidelis. Vani, a tua vida não está toda nos teus bens. A tua vida está com o Senhor Jesus. E não deixe que o inimigo tome posse dela. E então esse homem disse: eu não posso, porque tudo o que eu vivi está aqui. E o navio foi afundando. E ele, por não se desapegar do ouro, afundou junto com o navio, enquanto os outros foram embora. Jesus vai voltar, eu creio. E a oportunidade de salvação ainda é para todos. Mas para que você venha ser salvo, você tem que se desapegar ao materialismo, se desapegar do secularismo, se desapegar de bens financeiros e entregar a tua vida ao Senhor. Quantas pessoas você conhece que trabalhavam ardentemente para se manter, para ter as coisas, estão hoje no pó da terra? E os filhos brigavam ou estão brigando por sua herança, ou muitos se tornaram inimigos.
É isso que você quer para a sua vida? Então pense bem, a vida é feita de oportunidades, e depois que ceifar a vida, acaba também as oportunidades. Não existe interação entre vivos e mortos, ou entre mortos e mortos. Vivo se comunica com vivo, e hoje você está vivo, então fale de Jesus para as pessoas que estão vivas. Essa é a sua missão. Que Deus possa nos abençoar. O irmão Marcos tem mais um louvor, e em seguida eu quero encerrar com uma oração. Vamos ficar de pé? Vani, eu quero fazer uma oração por você, mas eu quero lhe convidar que você venha aqui à frente. Você pode vir? Eu quero orar, Vani, para que logo eu receba uma ligação do irmão Zal ou da irmã Lucinete, dizendo que você vai se batizar, dizendo que você agora vai ser membro dessa igreja e que vocês agora estarão juntos em direção à Canaã Celestial. Ô Zal, o céu não vai ter graça se você não abraçar a sua irmã lá. Não vai ter graça se você não estiver lá. Então pense bem, se está vivo até agora, não é porque tu é melhor do que Zal e Zal é melhor do que tu, é porque você tem uma missão. E para executar a missão você tem que estar aos pés de Cristo. Eu vou orar que Deus possa trabalhar na sua mente e no seu coração, para que você se batize o quanto antes. Se tiver algum empecilho, vai ser lançado por terra em nome de Jesus. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, te agradecemos por esta mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Obrigado por tua presença na pessoa do teu Santo Espírito. Eis aqui a tua filha, Vani. Eu quero apresentá-la a ti e também a sua família. E quero te pedir, Pai, que o Senhor a prepare para o céu. E que ela possa se permitir ser alcançada e moldada pelo teu Santo Espírito. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos dessa igreja. Fique também com o nosso irmão Marcos, com os nossos irmãos Marcos, que aqui se encontra, com o nosso irmão Geraldo, o pequeno Bernardo, com todo o teu povo, Senhor Deus, com cada família aqui representada. Nos abençoa, Pai, como o Senhor tem nos abençoado. Perdoa os nossos pecados, que não são poucos, e fazer com que essa igreja possa ser um elo, um canal de bênçãos entre o Senhor e esta comunidade. Nos guarda, nos protege, nos dá um deleitoso dia na tua presença. Nós suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.